Muito boa noite, estamos começando mais um programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade, também na TVBE. Deixa eu acionar o professor Osni Piski. Boa noite, professor. Esteve participando da festa junina em Joinville? Parece que não rolou? Vai ser Julina agora. Ah, vai ser Julina. Então temos que esperar mais um pouquinho. Boa noite a nossa convidada Jane Becker. Boa noite, boa noite. Boa noite, Arivan. Boa noite, Enio. Boa noite, Ariel. Boa noite, Jorge. E boa noite, Arno. E boa noite aos nossos milhares de telespectadores da TV Cidade e da TVBE. O que está vendo com a dengue? Foi desativado, não, a central, né, Arivan? Enio, boa noite, Jane, professor Piski. Infelizmente, na minha humilde opinião, errou a secretária em desativar a central de atendimento da dengue. Segundo dados do InfoSUS, divulgado pela Prefeitura recentemente, houve uma queda de 94% no número de casos de dengue em Joinville. Mentira! Eu não sei onde... Não é verdade. Eu não sei onde eles foram buscar esses números. 94%? Mas não foi a Prefeitura que divulgou esse dado. Foi. Não, quem divulgou, quem fez esse trabalho foi uma empresa de jornalismo, uma empresa grande até, daquelas que recebem milhares e milhares de reais da Prefeitura com números para dizer que Joinville está tudo ok. Com números divulgados pela Prefeitura. Eles tiveram acessos a números da Prefeitura, professor. Não, acesso à Prefeitura, mas não foi a Prefeitura que falou. Não. Foi um jornalista de uma determinada rede de televisão. O que não é verdade. Ontem nós tivemos em Joinville divulgado pelo relatório da Prefeitura que nós temos aqui, quase 600 casos de dengue, Ariel. Pois é, mas é nesse Hoje 380. Mas justifica fechar, esses números justificam. Não, eu não estou dizendo que justifica fechar. Uma coisa que nunca devia nem ter sido feita. O que deveriam ter feito é um combate antes aos focos de mosquito da dengue. Não adianta abrir um negócio lá, é a mesma coisa que fazer um cemitério, para enterrar o cara depois de morto. Então, depois que o cara pegou o vírus da dengue, ele vai lá. Depois que foi contaminado. E para contrabalancear, a secretária da Saúde determinou que duas unidades básicas de saúde, a do Comasa do Boa Vista e a do Eduardo Slickman, do Aventureiro, tenham um atendimento ampliado, das 17 para as 19 horas, como se isso fosse resolver o problema grave do atendimento na saúde básica primária em Joinville, que é um atendimento lá no postinho, que é a unidade básica de saúde, dá um atendimento primário, que é o primeiro contato que o doente tem com um médico no atendimento. É o que se tem. Jane, aproveitando só uma entradinha aqui nesse negócio de Prefeitura, Secretaria de Saúde, faltam médicos ou não faltam? Falta tudo, na verdade, né? Falta médico. Falta remédio, mas falta também agente de combate às endemias, já que vocês citaram esta questão gravíssima e caótica que a cidade de Joinville foi submetida, que a população está sendo submetida, né, com essa questão da dengue, porque na nossa avaliação, uma falta de gestão pública, falta de política pública para prevenção e combate ao mosquito da dengue. Não é de hoje, a Prefeitura de Joinville, a cidade de Joinville vem crescendo, vem sofrendo com o crescimento do número de óbitos por dengue e não se vê na cidade o prefeito, né, que deveria estar com uma política severa de combate ao mosquito da dengue, não se vê uma estratégia, porque na nossa avaliação também, rapazes, né, o comitê de crise, esse espaço não adianta, é necessário um trabalho prévio. Então, enquanto sindicalista, eu diria que também passa por esse combate pela política pública para assegurar as vidas da população, o concurso público para agentes de combate às endemias e melhores condições de trabalho para estes servidores,
poderem fazer o trabalho. Obrigado. Há muito tempo a gente não vê nas nossas casas, nas nossas residências, ninguém passar lá, né, o agente de combate às endemias passar para dar orientação, passar para fiscalizar as residências, verificar se não precisa, né, uma ação mais eficaz da gestão pública. Só para completar esse assunto, Ariel, nós mostramos aqui a secretária dizendo aqui, viva a voz dela, nós mostramos aqui, que a prefeitura faz tudo o que pode. E agora a culpa é da população. Quem tem que cuidar é a população. A prefeitura o faz que não é verdade também. A prefeitura fez foi pirotecnia. A população tem que colaborar, mas a prefeitura Sim, tem que fazer o trabalho, isso que você falou. o trabalho ele tem que ser conjunto, mas nós, a população, eu tenho dito em vários espaços, que a população esqueceu que a dengue mata, porque a pandemia da Covid-19 foi traumática para muitas pessoas, né? Muitas pessoas perderam a mãe, o pai, familiares, amigos. Então, o desastre causado pela pandemia da Covid-19 abafou a dengue. As pessoas esqueceram que precisam cuidar do potinho com a planta. E cabe sim ao gestor público fazer campanhas para essa prevenção. Alertar, mas também fazer. O programa Passando a Limpo, mesmo no auge da pandemia. Há 5 anos nós estamos falando da dengue. A gente sempre alertava, nesse programa sempre alertou, olha, a dengue não está extinta, a dengue está aí. Claro que a Covid foi traumática, mas a dengue estava ali. Só para terminar esse assunto, 30 segundos, a secretária da Saúde disse recentemente que o governo federal, aliás, municipal, não ia, e o prefeito falou, aceitar médicos do programa Mais Médicos do governo federal. Hoje saiu uma informação de que o governo municipal vai aderir também ao programa Mais Médicos do governo federal. Convicções. Tá bom. Assim, ó, vamos terminar a dengue. Só para terminar, isso aqui é dado da prefeitura. Eu tenho um setor lá que acompanha todo dia isso aqui, porque aqui nós não falamos nenhuma lorota, só a verdade. Tanto é que o programa está 6 anos no ar e nunca fomos contestados em nada. Então é o seguinte, ano passado, Jane, teve 21 mil casos de dengue em Joinville. O ano todo. Esse ano, estamos terminando o primeiro semestre, já são 20 mil. Falta 1.000 e vai superar com folga isso aí, lamentavelmente. No ano passado tivemos 19 mortes, esse ano 26. De ontem para hoje, Jane, a prefeitura que divulgou, não sou eu que estou falando, quase 400 casos, 386. De anteontem para ontem, foram quase 600 casos. Quer dizer que a doença está aí, né? Então já passamos de 21 mil. Se tinha 20, agora com ainda mais não. 1.000... Gente, hoje é dia 29. Estamos com 20 mil hoje fechando. Hoje é 29, o primeiro semestre foi. Nós falamos vamos lá, vamos continuar. Os casos não notificados, né? Vamos lá. Professor Osni Pisco, mas isso não significa que a prefeitura deixa de receber prêmios, né? Tá sabendo ou não? Eu queria saber até a tal da Ares aí. Nós temos a imagem. A agência reguladora que não regula nada. Você sabe que o prefeito Udo Deller acabou com a AMAI de Joinville, que era a agência formada por funcionários da prefeitura, mas que estavam à disposição da agência, regulavam a água de Joinville. Não é? Acabou com isso e contratou com uma missão projetada bem maior. A AMAI era para regular não apenas a água. A AMAI foi criada no primeiro momento para regular a água, mas ela ia regular esgoto, ela ia regular todos os serviços públicos, transporte, iluminação, lixo. Ela seria responsável pela regulação de tudo isso. Essa Ares que está dando um prêmio para a prefeitura, mostra aí. Isso aí é para puxar o saco da prefeitura, porque ela leva 70 mil. Leva 70 mil todo mês de município de Joinville e não fiscaliza nada. A Ares é remunerada. A Ares é para dar prêmio, agência reguladora de água e esgoto, prêmio para a festa do Natal, aquele buracão que caiu ali. E aí vai um meme que já saiu aí em homenagem à premiação. O programa está dando um prêmio para a Ares agora, o prêmio Topeira. Aí, prêmio Topeira, tá aí. A Topeira bonitinha. A Topeira não é tão bonitinha assim, ela é mais feinha, mas essa nossa Topeira é bonitinha para não ficar tão chato. Vamos para a paródia? Vamos, porque a paródia, durante a última campanha eleitoral, os candidatos, quase todos,
afirmavam que a Zona Sul era prioridade absoluta, especialmente a pavimentação. Então nós fomos conferir o que está acontecendo lá, hoje vamos falar sobre isso, e o Silvio Peck, o Piava Evidência, fez uma paródia a respeito do assunto. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piava Evidência, seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo, e bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre a Zona Sul da nossa cidade. Esqueceram da Zona Sul. Isso mesmo, durante a campanha o foco era a Zona Sul. Parece que o foco deu uma embaçada. Mas para falar sobre isso, vamos chamar o gaiteiro. Gaiteiro, não perca tempo e puxa a gaita. As obras na Zona Sul, sei lá, acho que o Alcaide esqueceu. Foram promessas e promessas na campanha, já passou quase 3 anos e nada aconteceu. Mas cadê o foco na Zona Sul? Sei lá, acho que o foco mudou. Mudaram o foco e os projetos às pressas, só ficaram as promessas e o resto só piorou. Foi-se o foco do povo, se é que cê me entende. Depois desses 3 anos só ficou o foco da dengue. Ficou a liderança dos casos registrados no Paranaguá-Mirim, com quase 2.000 casos. Ficou a ETE operando quase normal, porém não corrigiram o problema estrutural. Se proliferam valas e esgoto a céu aberto, que só com um grampo no nariz pra chegar perto. Cadê as obras na Zona Sul? Sei lá, acho que o Alcaide esqueceu. Foram promessas e promessas na campanha, já passou quase 3 anos e nada aconteceu. Mas cadê o foco na Zona Sul? Sei lá, acho que o foco mudou. Mudaram o foco e os projetos às pressas, só ficaram as promessas e o resto só piorou. Ficou o Parque Caieiras igual a Cidadela, abandonaram tudo e fecharam a tramela. Ninguém revitaliza, ninguém presta socorro, mas está proibida a entrada de cachorro. Ficou pra trás a rua, sem ser pavimentada, e aonde foi feito o asfalto não precisava. Obras desnecessárias e falta de capricho, e o dinheiro do povo sendo jogado no lixo. As obras da Zona Sul, sei lá, acho que o Alcaide esqueceu. Foram promessas e promessas na campanha, já passou quase 3 anos e nada aconteceu. Mas cadê o foco na Zona Sul? Sei lá, acho que o foco mudou. Mudaram o foco e os projetos às pressas, só ficaram as promessas e o resto só piorou. As pontes esquecidas, não tem uma sequer, tá parada no tempo até a da Rua Albert. Filas intermináveis nos PAs e nas UPAs, o trânsito caótico e fila também na rua. E o trem tá lá no meio, a cereja do bolo, pra congestionar tudo e botar lenha no fogo. Pra essa Zona Sul, breca o andar do povo, é um problema velho, mas com a cara do novo. Cadê as obras da Zona Sul? Sei lá, acho que o Alcaide esqueceu. Foram promessas e promessas na campanha, já passou quase 3 anos e nada aconteceu. Mas cadê o foco na Zona Sul? Sei lá, acho que o foco mudou. Mudaram o foco e os projetos às pressas, só ficaram as promessas e o resto só piorou. Cadê as obras na Zona Sul? Sei lá, acho que o Alcaide esqueceu. Foram promessas e promessas na campanha, já passou quase 3 anos e nada aconteceu. Mas cadê o foco na Zona Sul? Sei lá, acho que o foco mudou. Mudaram o foco e os projetos às pressas, só ficaram as promessas e o resto só piorou. Muito bem, paródia quase pronta, vamos ver como é que ficou. Durante a campanha, prometi trabalho, prometi progresso, prometi olhar, colocar o foco lá na Zona Sul. Ninguém ouviu isso, né? E a Evidência. Ô, professor, sobre o que foi cantado ali na paródia, um grupo de pessoas que costumam passear com o cachorrinho, é muito
muito comum, né, hoje em dia. Vai dar uma passeadinha com o cachorrinho lá no Caieiras e parece que proibiram a entrada. O Haroldo Berner, que é um morador ali na rua Barra Velha, me encontrou e falou o seguinte: fala lá pro Pisque, que é na rua Barra Velha, que já era pavimentada com paralelepípedos, muito bem pavimentada e sem irregularidades, recebeu uma camada de asfalto. E o Alexandre Nascimento, que mora na Barra Velha, também, se o pessoal quiser tirar dúvida, dá os nomes das pessoas aqui, falou o seguinte para mim, que a mãe dele mora mais ou menos uns 300 metros da rua Barra Velha, numa rua não pavimentada. Enquanto isso, a Barra Velha, que tem uma pavimentação lá desde os anos 80, eu acho, recebeu uma camada de asfalto. Quer dizer, onde não precisa o pessoal faz. É impressionante, né, Pisque? E onde falta ninguém faz, né? É verdade. Olha, mas deixa eu só, para concluir um minutinho aqui, falar de 3 coisas rápidas aí. Finalmente o painel Grande Circo foi restaurado. Vai ser restaurado. Está sendo restaurado. Está sendo. Muito bem. Tarde, mas antes tarde do que nunca. Pelo menos é uma vergonha. Os azulejos foram os nossos recuperados. Chegar lá e ver aquela desgraça que era o painel Grande Circo. Parabéns a Porto Belo, que doou, inclusive. Não, e foi ela que recuperou, ainda bem que ela tinha memória, né? Outra coisa que aconteceu agora foi o negócio dos bombeiros, né, Ariel? Que absurdo, houve? né? Um absurdo. Uma entidade com a importância que teve e tem para Joinville ser proibida de fazer aquilo que faz com competência, né? Porque não pode ter o poder de polícia. Ora, existe uma lei federal que foi declarada inconstitucional que dava poderes ao Corpo de Bombeiros Voluntários fazer esse serviço. E vinha fazendo e vem fazendo com competência. Né? Agora, como é que vai ficar? Os bombeiros militares vão fazer? Não. A prefeitura vai assumir? A prefeitura vai municipalizar o bombeiro? Olha, é a solução, viu? Eu também acho. É a solução. Não tem, agora, não tem essa guarda pretoriana aí multando todo mundo? Agora, aliás, hoje começou a indústria da multa também. Aliás, hoje começou a indústria da multa. Para encerrar o serviço, o trabalho que os bombeiros voluntários fizeram e vem fazendo em Joinville é exemplar, Pisque. Na minha opinião, a grande solução seria a municipalizar. Também acho. E aí o bombeiro continua. Que até continua dessa mesma forma como está aí. Amplia, já existe um convênio, né? Faz através de uma lei municipal a municipalização. Mas isso vai gerar um custo para o município muito alto, né? A folha de pagamento já está no limite. Eu quero te dizer que eu confesso para ti trincado. Confesso para ti que isso é fala de quem tomou a informação há pouco tempo e não fiz essa análise, tá? Os bombeiros militares vão assumir. Mas eu quero te dizer que merece pelo menos se estudar essa situação. Não há dúvida. Os bombeiros militares vão assumir, que apostar. Vamos fazer o seguinte, hoje nós estamos com a Jane Becker, nossa convidada do Sinced, teve uma reunião muito importante na terça-feira e a gente vai querer saber a respeito do que se decidiu lá, o que se conversou a respeito. Você vai ver o estrago da Zona Sul. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Falamos da Zona Sul, a gente fala e mostra, vamos dar uma olhadinha nas valetas que nós encontramos lá, por exemplo, no Ulisses Guimarães. Olha só a situação do Ulisses Guimarães. Agora me diga se em tempos de dengue, olha que essa água... Ela tá o mosquito da dengue só vai em água limpa. Agora né, essa é a situação, né? Olha só a valeta, a falta de higiene, isso é rotina na Zona Sul, encontramos vários lugares com condições bastante semelhantes. É questão de saúde pública. Lógico, né? Lógico. Problema da Companhia Águas de Joinville. E olha, nós falamos com uma moradora, ela se manifestou a respeito dessas valas aí, porque isso tem causado um desconforto total para os moradores das imediações. O nosso maior foco é a vala, que fica a céu aberto. No verão a gente se incomoda bastante. Com cheiro, eu tenho vergonha de receber visita, vizinhança aqui tudo, até das crianças, né? Às vezes pode cair aqui alguma coisa nessa água parada, essa água suja, não enche, mas fica aberto assim direto. A máquina até deu uma limpadinha agora, mas eles limpam só, daí fica pior, eu acho, a situação. Bastante inseto, pernilongo, bastante mosquito, a gente tem cobra, bastante, e rato.
É verdade. Agora tem um detalhe, 10 segundos. Ali prolifera-se mosquito. Esse mosquito que prolifera ali, se ele entrar em contato com o mosquito da dengue infectado, ele pode transmitir a dengue também, acredite ou não. Vamos lá. Interessante isso. Nós fomos também no Parque Caieiras, que é um lugar de lazer, entretenimento, né? Olha aí, essa aí é a situação, né? Sempre com um bloqueio. Algumas pessoas se queixaram no final de semana, um grupo de moradores ali da Zona Sul, de que os cães não podiam entrar no parque. Quer dizer, aquela história de friendly, como é que é? Pet friendly. Pet friendly não estava rolando lá no Parque Amigável para as mascotas. Exato. E olha só, se você for utilizar os banheiros lá no Parque Caieiras, não é o tipo de ambiente recomendável para ninguém, né? Porque olha só, esse é o estado que se encontram os banheiros lá do Parque Caieiras, um ponto, entre aspas, turístico, né, de Joinville, e que está sendo tratado dessa forma. A gente foi também na rua Cidade de Matelândia, viu, Pisca? Afinal de contas, falavam que iam pavimentar tudo, e os moradores ali da cidade de Matelândia, imagina isso aí, porque são vários dias sem chuva, né? É um pó danado. Agora imagina quando chove. Como é que fica a situação ali para os moradores da rua Cidade de Matelândia? Enquanto isso, a rua Barra Velha, que tinha uma pavimentação muito boa, recebeu uma camada de asfalto. E a rua Avelino Marcante, que também fica na Zona Sul, hoje nós estamos dando destaque para a Zona Sul, tem exatamente a mesma situação, não há pavimentação e as pessoas convivem com a poeira e com a lama. Essa é a realidade dos moradores ali da rua Avelino Marcante. Antes que alguém fale, que o pessoal às vezes acaba esquecendo, professor. Poxa, mas que injustiça. A rua Copacabana, por exemplo, está sendo pavimentada. Essa é uma obra anterior à atual gestão, né? Essa é uma obra ainda do período Udo Deller. Ela está sendo executada agora, aliás, demorando a beça, né? Mas é uma obra antiga, então só para deixar bem claro e não haver confusão. Ô, Jane Becker, na última terça-feira houve um encontro com os servidores e o sindicato. O que foi o assunto em destaque que foi abordado nesse encontro? E especialmente a questão do último concurso da educação que teve, e a Prefeitura de Joinville não está chamando os aprovados no concurso. Chamou até um certo número e dali para frente não chamou mais. Esse é um ponto. E o segundo ponto também que tem em relação é a falta de profissionais nas unidades escolares de Joinville, tanto nas escolas quanto nos centros de educação infantil. Então, o que acontece? Existe uma falta muito grande de servidor na área da educação e existe o concurso recém-feito em que as pessoas já fizeram a prova, já foram classificadas, mas a Prefeitura de Joinville não chama. Teve uma reunião na Comissão de Educação, uma reunião especial chamada pelos vereadores esta semana, e nós participamos também e ouvimos ali trabalhadores da educação, pais de alunos, crianças, especialmente crianças com necessidades especiais, que devem ser atendidas, têm direito constituído por lei, devem ser assistidas, né, por um profissional especialista nesta área, que é o auxiliar de educador. O que está acontecendo? A falta de auxiliar de educador na rede é muito grande. A falta de professores também é grande. E nós temos aí um concurso que já foi realizado, ou seja, favorece a chamada destes profissionais, porque já está pronto, né? Os profissionais já fizeram a prova já foi feita, eles estão numa lista de espera para serem chamados, e aí a Prefeitura de Joinville também foi convidada pelos vereadores para essa reunião na Comissão de Educação, e o argumento da Prefeitura para não chamar é a lei de responsabilidade fiscal, é o teto, né, com gasto com a folha de pagamento. Mas é o seguinte, Jane, os vereadores aprovaram 60 cargos de assessor especial, um salário aí variando de 8 a 10, 12 mil. Não sei como é que eles fizeram essa seleção, se foi por currículo, processo seletivo, se foi por quem indica.
Demite essa turma toda aí, que não precisa dessa turma aí, porque não fazem nada. Hã? Professor. Na área da saúde, professor Pisk, é a mesma coisa, está faltando profissionais também, né, Jane? Sim, sim, com certeza. Em todos os setores, eu falei anteriormente sobre os agentes de combate às endemias, né, que é um número insuficiente, mas tem médicos, por isso que eu brinquei falando sério, né, que falta médico, falta professor, falta auxiliar. E falta principalmente tudo, vergonha na cara. Mas falta principalmente vontade pública da gestão do município para exercer aí uma política de um serviço público de qualidade. Porque hoje o que nós temos no município é graças ao comprometimento dos servidores. E falo isso assim, falo e provo. Não é porque eu sou presidente do sindicato que os representa, mas a nossa categoria tem dado conta do trabalho, da forma que tem dado conta, por conta desse comprometimento. Porque quando você tem uma professora numa sala de centro de educação infantil que deveria ter junto consigo uma auxiliar de educador para conseguir, né, dar conta daqueles pequenininhos lá. E a professora, além de não ter a auxiliar, na turma, que a Prefeitura de Joinville aumentou o número de alunos por sala recentemente, ela tem crianças com necessidades especiais. Então, a professora está dando conta, não sei até quando, porque a saúde física e psicológica não vai suportar durante muito tempo, mas ela está trabalhando sozinha numa sala de aula, com um número grande de crianças e mais aquelas crianças que precisam de um auxiliar de educador para dar uma atenção especializada, né, por conta das suas necessidades especiais. Então, a discussão nesta semana foi mais voltada à educação por conta desse concurso. Né? E aí, só para corroborar com a discussão, para afirmar que a justificativa da Prefeitura é uma falácia, porque quando você tem um profissional contratado e não dá para dizer que eu não posso trocar por um efetivo. Inclusive, na maioria destes que passaram no concurso, já estão atuando como contrato na educação. Porque a folha, o salário do contratado, ela vem da mesma folha, da mesma fonte que o salário do efetivo. A origem é a mesma. A origem é a mesma. Então, não há justificativa para dizer, não posso chamar do concurso porque eu tenho comprometimento da folha. Essa é uma desculpa esfarrapada, né? E nós temos no município de Joinville hoje um total de auxiliares de educador efetivos, 432 auxiliares. Mas contratados são 918. Essa é uma informação do portal da transparência da Prefeitura de Joinville e demonstra que o número de contrato é muito maior do que o número de profissionais efetivos. E por falar em 400 funcionários, a Águas de Joinville tem 400 e alguma coisa de funcionários. E está fazendo concurso agora, professor? Exatamente. E está fazendo concurso agora. Só que na Águas de Joinville, 95% dos serviços são terceirizados. Então é uma política interessante. Onde é para fazer concurso, não se faz. E onde não precisa, se faz. É incrível. Solta aí para mim a vinheta do quadro De Olho Aberto. Deixa eu acionar o Jorge Castan. Ô Jorge, essa pracinha de Piraberaba, nós recebemos 2 fotos, bem lá no centro de Piraberaba, tem uma característica muito interessante. Essa brita, isso aí é o tipo de piso apropriado para esse tipo de local onde as crianças utilizam aqueles brinquedos? Não. A gente sabe que tem norma para playground, para áreas de brinquedos de criança, e a brita não é permitido. Mas eles vão pôr o agente de saúde lá para cuidar das crianças que se machucarem. É completamente irregular isso daí. Quer dizer, a própria prefeitura... Não é a primeira vez que a gente vem aqui no programa que a prefeitura é a primeira que não faz o que deveria fazer do jeito que deveria ser feito, tá? O material adequado, além de tem uma NBR, tem uma norma brasileira que estabelece quais são os materiais, o correto seria o pedrisco ou areia grossa com uma camada de 30 centímetros, a mesma coisa que acontece nos plays das escolas.
Jamais brita. Brita jamais. Esse é o jeito novo de fazer... Uma criança que caia aqui de um escorregador ou de um balanço sobre a brita corre um risco sério de se machucar. Surpreende que a prefeitura tenha espaços públicos assim e que a prefeitura não identifique isso e não corrija isso. Fica a dica para a prefeitura, vai lá, remove essa brita, utiliza num local mais prático e põe no lugar algum material que seja adequado para a criançada. Olha só... Pode brita. Lembra daquela... Pode brita com 30 centímetros de espessura. Professor, lembra daquela senhora que falou conosco no primeiro bloco sobre a valeta? Sim. Ela tem um problemão. Ela vai contar a história que envolve Águas de Joinville, proprietário de um terreno e muito entulho. Olha o que ela vai contar pra gente. Esse terreno baldio aqui está afetando o seu terreno? Sim, bastante. A questão do meu muro, a Águas de Joinville veio com o caminhão, jogou todos esses entulhos aqui. A última vez eu não deixei jogar porque estava sobrecarregando o meu muro. E eles só jogam aqui na ponta, não veio máquina espalhar nada, sem falar que é floresta, né? Mato, bastante mato, tem até uma árvore lá, dá pra ver. E tá indo bastante inseto pra minha casa. Cobra, nós já perdemos noção de quantas cobras eu já matei ali, na minha casa. Olha, entenderam, né? O proprietário do terreno cedeu o terreno para que a Águas de Joinville fizesse a obra e deixasse temporariamente aquele entulho ali. Só que ficou. Temporariamente para sempre. É impressionante. A Águas de Joinville é uma bagunça, uma balbúrdia, uma incompetência total. Deixa sair a CPI da Águas de Joinville, para você ver. Aquele aluguel de 6 milhões e 300 mil por ano, daquele prédio que depois nós vamos mostrar, que tem churrasqueira. Até o próprio proprietário falou que faz galinhada, né? Mas será que sai CPI? Porque a saúde está caos na cidade e não saiu a CPI. Aproveitando a presença da Jane, seria bom dar uma olhada nos plays. Tem que sair, né, Jane? Nos plays das escolas aí. Tem que sair para falar, para ver o que está acontecendo. Mas, inclusive, essa questão das escolas, da falta de profissionais, é um perigo, porque a população não vê. Porque a criança, ela fica na escola, teoricamente está bem assistida, em segurança, porque fala-se muito de segurança no sentido, né, das tragédias aí que a gente tem visto, né, no Brasil e aqui em Santa Catarina. Mas não se fala nessas questões de segurança pela falta de profissionais. Porque quando tu tens uma professora para ficar com 25, 30 crianças numa sala de aula, né? Jane, é humanamente impossível a professora ficar de olho Jane, em todas as crianças ao mesmo tempo. Nós recebemos denúncia aqui, e até vimos, que a Secretaria de Educação contrata sem licitação vários estudos, e não é por 50 mil, nem 30 mil, nem 100 mil. Milhões. Cifra milhões. Milhões. Por isso que eu digo que não é um problema contrata uma dinheiro. cartilha para pagar uma empresa privada. Uma empresa privada que faz publicidade na área da informação. Cadê essa cartilha? Quantos pagaram essa cartilha? Mas isso não é... Você não recebeu os dados? Não é do Estado? A gente chegou... Não é do Estado. Não é do Estado. É da Prefeitura, sim. Prefeitura de Joinville. Por isso que a gente afirma que dinheiro tem. O Sempre problema tem hoje em Joinville é a gestão. O que se faz com o dinheiro público em Joinville? Acho que essa é uma boa pergunta, né, para as pessoas questionarem o prefeito durante a sua live, né, porque ele gosta muito da rede social. E as pessoas, eu de vez em quando dou uma olhadinha para a gente acompanhar as questões, né, da nossa área, do setor público. E ele gosta muito, né, de fazer essas interações via rede social. Eu acho que a população deveria questionar, né? Foi feito o mutirão da dengue na comarca do Boa Vista. Inclusive, professor, há um comentário pela cidade de que está havendo remanejamento de dinheiro da educação para outras áreas. Isso é Mas deixa eu só concluir. A ser avaliado. Quando ele fez o mutirão lá, juntaram uma porção de gente para a imprensa fotografar, com drone, então, fizeram um só. E isso levou a população a pensar que o agente de combate às endemias, a função dele
é a retirada do lixo das suas residências, para ver como uma ação, né, bem noticiada, induz a população agora a pensar que a função daquele servidor que vai lá para orientar, para fiscalizar, para coletar onde tem armadilhas do mosquito da dengue, a população está achando que a função desse servidor é coletar os resíduos, né, os lixos nas residências. Mas não são só armadilhas do mosquito da dengue que nós temos. Nós encontramos uma armadilha ali na rua Iririú, e é essa boca de lobo, algumas dessas. Olha só, isso aí é uma armadilha para as pessoas, né? Ainda bem que alguém ali, ó, colocou uma madeira, sei lá o que é aquilo ali, para alertar as pessoas. Porque na semana passada nós mostramos um veículo que caiu numa dessas. Então, realmente, a atribuição É uma ciclovia. Uma ciclovia. Então, imagine só, você vai pedalando e se encontra... Você quer andar de bicicleta? À noite é um perigo, não, ela tem que ficar ligado, que cai no buraco. Só um minuto. Nós já tivemos em Joinville morte de ciclista por situações como esta. Então, veja o quanto você tem que lembrar isso. Não nesta gestão, mas já teve. A gente estava falando sobre segurança para os estudantes. A Escola Virgínia Soares, que fica ali no Floresta, olha onde é que a criançada tem que passar para ir para a escola, gente. Veja se isso é possível. Escola Virgínia Soares no Floresta. A criançada tem que passar... Meio do mato? Agora me diga, eu não Pontilhão? sei... A chance de ter ali algum animal peçonhento, alguma coisa, existe, né? Então não é o tipo de caminho apropriado para a criançada passar. E todos os dias, se você tiver dúvida, vai hoje, amanhã, né, no caso, à noite, na manhã pela manhã, vai lá, você vai ver a criançada chegando na Escola Virgínia Soares, atravessando por essa mini floresta, ali bem numa região densamente urbanizada. Tá? Para quem não está familiarizado com essa região, é densamente urbanizada, só que existe um terreno no lado de um rio, um riozinho, né? E que está ocupado pelo mato desse jeito aí. A escola é Virgínia Soares. Virgínia Soares na Floresta. Rapidinho, só para a gente não ficar devendo, congestionamento na Monsenhor Gercino, Zona Sul, né? Vamos dar uma olhadinha, o congestionamento na Monsenhor Gercino. Gente, é uma maldade. As pessoas que moram naqueles bairros que usam a rua Monsenhor Gercino como caminho, é engarrafamento o dia inteiro, gente. Não tem horário bom. Não tem engarrafamento pontual. O engarrafamento pontual. E quando passa o trem, tá? Porque a linha férrea cruza a Monsenhor Gercino 5 vezes. Pontos. É um caos total. Então essa é a realidade dos moradores da Monsenhor Gercino. Não vejo mobilização alguma no sentido de fazer alguma coisa para evitar isso. No Guanabara, que por coincidência é o bairro da TV da cidade, que é uma das emissoras que exibe o programa Passando a Limpo, a situação é a mesma, né? Engarrafamento constante na Rua Guanabara. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho nós voltamos com a última parte do programa Passando a Limpo de hoje. Já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Olha, eu quero lembrar você que o programa Passando a Limpo fica na íntegra na internet. Você vai lá no YouTube, isso aí, tira no pé de quem não acompanha a gente na internet. Isso aí, alguém deixou engatilhada a arma ali. Só põe na tela para mim aí o YouTube, o nosso endereço do Passando a Limpo na TV. Tanto no Facebook como no YouTube, você pode acompanhar todos os programas Passando a Limpo. Combinado? É Passando a Limpo na TV. YouTube, Facebook. Olha, o que nós temos... Aí está aí o endereço chegou. O que nós temos de novidade, Jorge Castan, sobre a Cidadela Antártica? Mostra as imagens da Cidadela Antártica para o pessoal lembrar que a Cidadela Antártica, a antiga fábrica da Antártica, a Prefeitura de Joinville adquiriu esse prédio há muitos anos. Há quanto tempo? Nem lembro, sabe exatamente? 2001. 2001, nós estamos falando de 20 e poucos anos, porque ali um centro cultural seria construído e, na verdade, houve um incêndio e outro dia limparam, removeram o entulho, Jorge. Mas tem alguma novidade, não? Bom, na realidade tem. Acho que o Arno é quem está acompanhando isso muito mais de perto. Tem uma liminar muito interessante do Ministério Público e eu só queria fazer para constância que justamente na época que eu era secretário municipal tive a oportunidade de participar dessa negociação diretamente com a Antártica da compra da Cidadela pelo município. O que há de novidade, amigo? Bom, o Ministério Público
tentou, por mais de uma vez, um termo de ajuste de conduta para que fossem tratados de forma adequada esse patrimônio histórico. 2013 e 2017. Como a prefeitura não deu a mínima bola, ou por sinal a prefeitura, não é a prefeitura, as gestões não estão dando bola à Cidadela, não só à Cidadela, ao patrimônio cultural de Joinville, há várias décadas. No caso específico da Cidadela, há 2 décadas. É um descaso. Aquilo foi comprado na função de montar um centro cultural, turístico, com várias atividades. Acontece que isso nunca foi feito. Lá funcionou o ITRAN, lá funcionou outras... Funcionou a Conurb, funcionou a Escola Suíça de Panificação, a Jote, a Plasta lá. Aquilo, na realidade, é um cortiço cultural. Exatamente. Com vários. Isso lá é patrimônio público. E assim deve ser tratado, porque aquilo foi comprado com dinheiro público. E há 20 anos virou um descaso que culminou em 2019 com aquele incêndio. Importante reforçar aí, não só a Cidadela com a sua importância, sino que ela está inserida num contexto. Tá? Não é casualidade que tem na frente o Museu de Arte de Joinville, que tem um museu de imigrante a uma quadra. Quer dizer, a Cidadela... Tem a Fundação, o Instituto Juarez Machado. Tem o cemitério dos imigrantes. Toda aquela região, como contexto, e inclusive eu vou aqui reforçar, em 2014, eu tive apresentada na comissão, no Conselho Municipal de Políticas Culturais, que gerou uma carta ao Conselho da cidade, que é que todo aquele setor fosse transformado em SE01. O que é SE01? Setor Especial de Interesse Cultural, onde ali poderiam ser aplicadas outros tipos de política, além da cultural. Trabalhar com a política econômica, política social, ou seja, existe política educacional, ou seja, existe todo um espaço para que isso ocorra. Tudo bem, eu acho que é importante isso, mas você tem um exemplo bom, que você visitou, olhou pessoalmente, de que os próprios eram da mesma empresa, da Companhia Antártica. Exatamente. Nós temos imagens da fábrica lá em Ribeirão Preto. Eu queria que você... O tempo é curto, mas eu queria que você explicasse para o nosso... O que daria para fazer? Telespectador, o que daria para fazer ali? Muito bem. Em Ribeirão Preto, numa fábrica que era da Antártica, foi feito um trabalho, foi adquirido esse prédio pela SEB, Sistema Educacional Brasileiro. O doutor Chaim é proprietário dessa organização educacional. E adquiriu o prédio da fábrica, o prédio da Antártica, que estava abandonado. E lá fez um trabalho, as imagens não são tão boas, que o homem que estava atrás da máquina era eu, então não sou tão bom nessa área de fazer um videozinho. Mas de qualquer forma, olha só, isso aí é o café que está lá dentro dessa área. Foi preservado? Foi preservada e foi disponibilizada para atividades privadas. Aí a área de cuidado com as crianças, ou seja, você vai para uma atividade lá, tem um lugar onde você deixa as crianças. Tem aí brinquedo, pintura, atividades lúdicas para as crianças. Tem aí também uma livraria, tem a NAU. A NAU é fantástica. NAU a gente vê que não é grande o investimento, na realidade é preservar as coisas antes de que caiam. Tá, e mais uma coisa, a NAU é o seguinte, é um sistema onde é social, uma atividade social, onde cada semestre 100 alunos participam aí dentro desse espaço, e outros espaços que aí estão, de atividades preparatórias para a universidade ou para o vestibular, além da preparação funcional ou profissional. São aqueles alunos que não poderiam pagar um cursinho e que recebem esse serviço. Fantástico, né? Nesse local, né? Esse lugar era uma fábrica da Antártica. Eu quase chorei quando vi isso. E eu cheguei lá sem querer. Quero tomar um café. Onde eu tomo um bom café em Ribeirão Preto? Aí alguém me falou assim, o senhor vai no café com mistura. Onde é que fica isso? Na fábrica. Fábrica é onde... E também o Instituto SEB
do sistema, também funciona nas dependências. Além mas e as dimensões dessa fábrica de Ribeirão Preto? Praticamente é a mesma que a gente tem. O terreno lá não é o mesmo que nós temos aqui. Nós temos aqui um cenário, um cenário paisagístico da cidade muito melhor que esse. Lá está incorporado em uma quadra, na área central. Tem uma área decadente no entorno, mas a intenção é que aquilo seja revigorado com as atividades, porque essas atividades que acontecem na fábrica, por exemplo, sábado, apresentações musicais, feira do livro, vários eventos que ocorrem nesse espaço privado que é público. E que é o que se imaginou para a fábrica de Joinville. Exatamente isso. É uma atividade gastronômica, turística, cultural, educativa. Cultural, educacional. E nós aqui temos muito mais, né, Aaron? Nós temos na rua Padre Anchieta, uma área que é tombada, sim, completamente deteriorada, abandonada, que eram os antigos poços onde se extraía água para fazer a cerveja da Companhia Antártica. Que foi incluída na compra. É a melhor cerveja do Brasil, diga-se de passagem. Nada impediria que nessa atividade, nessa nossa Antártica ou na nossa fábrica, existisse a produção de cerveja. Uma fábrica artesanal, de repente? Exatamente. Vindo da onde? Pô, em Caxias do Sul existe uma boate onde tem uma cervejaria dentro da boate. Ou seja, não precisa inventar nada. É pesquisar, visitar, ver como funciona, estabelecer... Sem grandes projetos mirabolantes, sino com coisas concretas que podem ser feitas. E o Ministério Público estabeleceu um roteiro a ser cumprido. E não foi cumprido. Bom, eu acho difícil, principalmente num deles. Eu não sei como é que se pode fazer um projeto... Nós fomos lá semana passada, Aaron, está tudo parado. Projeto de restauro. O Ministério Público deu 6 meses para que isso fosse feito. Já passou 3 meses. É importante quando a gente fala de restauro. O restauro tem uma técnica, não é simplesmente fazer de conta, não é uma perfumaria, não é uma ressignificação. Jane, só para complementar o que o Aaron está falando aqui, o Museu Nacional de Imigração foi aberto apenas a parte do primeiro piso. A parte, só a terra. A segunda parte está interditada. Outra coisa que está acontecendo em Joinville é que o Museu Fritzal está interditado há 13 anos. Não se conclui essa reforma. E não acontece nada. Joinville carece muito de políticas públicas voltadas à área da cultura. E a ideia, infelizmente, que passa a gestão do Partido Novo em Joinville, do prefeito Adriano Silva, é uma ideia de cultura totalmente distorcida desta que nós estamos falando aqui, né? Porque a ideia de cultura dele é uma ideia americanizada, com aquele Natal, com uma neve artificial na praça... Um buraco para cair. Na região central, um buraco que teve nessa tragédia pré-anunciada, porque era óbvio que ia acontecer uma situação, né, complicada ali. Mas, infelizmente, a ideia de cultura não é essa mesma que a gente destaca aqui, porque se fosse diferente, né, nós temos aí vários espaços, o professor citou alguns, né, da Cidadela, dos museus, que não tem um olhar voltado à cultura, né, de acender essa parte cultural. O munícipe de Joinville carece muito de áreas para a cultura, de outras áreas de lazer. Nós mostramos aqui o Parque Caeiros, completamente abandonado. A gente anda na cidade, há alguns anos atrás, tinha-se uma distinção entre as regiões centrais, geralmente um pouco mais cuidadas, e os bairros, né, alguns um pouco menos cuidados ou mais abandonados. Hoje, a impressão que a gente tem andando pela cidade, nivelou por baixo. E isso eu só queria fazer uma pergunta para você, aproveitando o que ela falou. Nós temos aqui um outro patrimônio histórico e cultural maravilhoso, que é a antiga estação ferroviária, que também está caindo aos pedaços. E fechada. Fala um pouco disso, Ana. O que você acha que... Olha, aquela estação ferroviária seria um dos pontos, um dos terminais do VLT que a gente imagina para Joinville. Sabe, a gente tenta sonhar um pouco
com a utilização do patrimônio cultural construído com uma atividade real. Que seja usado. Isso. Se não tem demanda de uso, e aí eu vou reforçar o que a Jane estava falando, porque é um tema que a gente tem falado no programa, nós conseguimos, a gente tinha essa dicotomia entre o centro bem atendido e os bairros mais abandonados. Nós conseguimos nivelar, conseguimos abandonar tudo. Então já é um padrão. Mas é importante, na medida que nós tenhamos espaços públicos disponíveis, se inicia um fortalecimento da expressão cultural, porque tem espaços para apresentação de teatro popular, para dança, deselitizamos. Nós temos muitos artistas fantásticos que não tem onde se apresentar. Que não tem onde se apresentar. E vão desde música, sim, teatro, dança. Só para complementar, Jane. Muita gente boa, e que a população desconhece, porque eles não têm onde se apresentar, eles não conseguem, às vezes abandonam a arte porque não conseguem sobreviver, porque é óbvio que toda pessoa, todo ser humano precisa de uma renda, não consegue sobreviver da arte, acaba abandonando. Então é um ciclo vicioso e a cultura, a arte... E o Sindec acaba patrocinando sempre os mesmos de sempre. Quer ver outra coisa? E a cultura e a arte, professor, elas são uma forma extremamente eficaz no combate a algumas doenças que não chegariam à atenção primária ou à atenção secundária. Exato. A depressão, por exemplo, ela veio muito forte, uma sequela da Covid, já comprovada, tirar a menina da rua também, né? Então, pensem vocês, se nós tivéssemos na Prefeitura de Joinville hoje, uma gestão com compromisso com a cultura, com espaços de lazer, como iria tirar essas pessoas aí dos psicotrópicos, pós-pandemia principalmente? Só um complemento. Sobre a questão de Ribeirão Preto, como a gente vai a Ribeirão a cada 15 dias, 20 dias, eu tomo café normalmente lá na fábrica. E se alguém quiser da prefeitura ir conhecer, eu apresento todo mundo já. Porque como eu vou bastante lá... Você conhece o porteiro, né? Já conheço... Não, o Zé eu conheço já. O Zé, o Edu, o diretor da NAU, a Ana, que é diretora... E então a gente está trabalhando. Quanto à estação ferroviária, recomendo o pessoal da prefeitura ir até Delft, que tem a arquitetura da estação lá de Delft é parecida com a de Joinville. Então, muito bem. Solta aí para mim a vinheta do nosso Cachoeira. Justo aí depois. Muito bem, vamos dar uma olhadinha. O que você quer ver primeiro, professor? Eu quero ver a área de lazer do novo prédio da água. Ah, é verdade. Nós mostramos na semana passada, e você vai ver de novo, aquela sede, aquela área de festa com muito mais proximidade. Olha só, aí está, portanto, uma área destinada a festa. Agora, essa sede aí, a gente já chamou a atenção das características. Tem uma churrasqueira para fazer a galinhada e tem um grande estacionamento de um carro. Tem vaga para um carro. Para carga e descarga de cerveja e chopp, provavelmente. E segundo o que falaram, o mais grave de tudo isso foi feito um investimento absurdo e a capacidade de atendimento desse local em relação à sede anterior é exatamente a mesma, com alguns problemas, É mais distante para, por exemplo, alguém que vai de ônibus procurar ajuda da Companhia Águas Para o contribuinte não melhorou e para nós, cidadãos, ficou mais caro. É verdade. Quer dizer, eu queria saber... Sabe quanto é o aluguel ali? Não faço. 6 milhões e 300 mil. É uma bagatela. 116 mil dinheiro nos dois tem, primeiros anos. quando eu falo para vocês. Mas isso foi uma concorrência pública, certo? Não. Aí não precisa fazer. Licitação, nada? Foi no fio do bigode. Fio do bigode, foi. Nós escutamos isso claramente. Estação de tratamento do Vila Nova. Me ajuda aí, Jorge. Quantos dias? 639. 639 dias atrás, esse local aí era para ter iniciado uma obra. Esse ano, quando que era para ter sido entregue a obra? 6 de abril. 6 de abril, conforme está aí na placa, no dia 6 de abril deste ano, a estação deveria estar em pleno, não sei se em plena capacidade, mas pelo menos concluída, Não sei quanto tempo que levaria para ela ser efetiva, mas a verdade é que ali só o que nós temos é um terreno que é preciso fazer justiça, professor Osnipiski.
pessoal até que dá uma roçadinha e as placas são atualizadas com frequência. Na medida que a placa vai se deteriorando... Eu soube mais uma notícia agora. Ah, tem mais? Placa nova, não? Parece que não querem mais fazer a estação ali. Não tem, mas não tem a ETA? Se não tem tratamento de água? Não. Não tem água na ETA? Não, mas isso aí é esgoto. Sim, mas sem água, como é que para que não tem esgoto? Não. Mas por enquanto está sendo abastecido os bairros lá. Sim, de outro lado. Pelo Piraí e pelo Cubatão. Mas parece que vão abandonar a ideia de fazer ali. Isso, eu gosto de uma coisa que chama continuidade administrativa. Compra o terreno, faz o projeto, gasta nisso, depois não dá continuidade, depois inventa que para outro lado... Faz aditivo. Faz aditivo. Ô, Jânio, estão fazendo uma adutora de água, tubulação de água, de 900 milímetros, 90 centímetros, para levar água de uma estação de tratamento de água que não existe ainda. Qual é o custo dessa obra? 50 milhões. E esta daqui originalmente eram 37. E já teve aditivo. Claro. Boa noite, professor Osnipiski. Boa noite, Jane. Desculpe, muito obrigado pela sua colaboração aqui, muito importante. Obrigada, professor. O programa Obrigada. está à sua disposição. Se tiver algum assunto importante para inserir, a gente pode ir lá, gravar lá contigo. A gente passa aqui no programa tranquilamente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigado, Arno, pela apresentação aí da Cidadela. Obrigado, Enio. Obrigado, Jorge. Obrigado, Ariel. Obrigado, Arivan. Só uma finalização. Se fala em 20 anos de descaso. Tem gente que está atualmente no governo municipal que acompanha isso para e passo pelo menos há 10. Não fez nada, 10 anos, e não fez nada. Boa noite aos milhares de telespectadores e um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Até semana que vem com mais um Passando a Limpo.